Boa noite, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoe a cada um, abençoe os irmãos através da internet. Nós vamos essa noite abrir no livro de Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Lembrando aos irmãos que dia 2, sábado, estaremos em Caxias do Sul, na Santa Corona, ali na casa da irmã Fabiane e irmão Jefferson, para o nosso culto. Convidamos a todos os irmãos de Caxias para estarem conosco. O culto será às 17 horas. Respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sícoro. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Nosso Deus e querido Pai, nós te pedimos nesta noite a tua bênção, o teu esclarecimento. Ajuda os teus filhos através da internet, nesta hora, Senhor, de muita expectativa, nessa hora de arrebatamento. Ó Deus, nos dê a sua direção em trazer a sua palavra aqui. No nome de Jesus Cristo, te pedimos as bênçãos. Amém, Senhor. Podia sentar, meus irmãos? Identificando o profeta. Eu quero ler algumas escrituras que identifica um profeta. Tanto faz ele verdadeiro quanto ele falso. Ele é identificado na Escritura. Né? Moisés foi identificado na Escritura, né? Moisés foi identificado e Abraão, Deus mostrou para Abraão que os filhos de Israel ficariam 400 anos no cativeiro, mas sairia dali. Então Moisés foi identificado naquela profecia, né? Não precisou dizer o nome de Moisés nem nada, mas ele foi identificado. José foi identificado no seu próprio sonho, que levou seus irmãos a querer matar, de inveja, né? Mas o cumprimento veio. Eu vou ler algumas escrituras. Eu vou ler São Mateus 10, verso 41. Eu vou ler muitas escrituras. Eu espero que vocês marquem, anote, né? Depois vocês podem pegar através da gravação. 10, verso 41, Jesus falando: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. É interessante isso aqui, né? Abraão era o eleito, né? Ló era justo, mas não era eleito, né? Se você receber o justo Ló, você vai receber o mesmo galardão de Ló. Mateus 11, verso 9. Mas, então que foste ver um profeta, veja, Jesus falando de João Batista. Jesus fala de João, que é mais do que profeta. E depois nós vamos ler que João não fala dele. Eu estou aqui trazendo esta pregação. Eu estava escutando alguma coisa na internet, uma pessoa colocou algo e ainda colocou a fala do pastor Osmar, né? Ele ligou para o pastor Osmar
O pastor Osmar mandou um áudio para essa pessoa e ele, depois da morte do pastor Osmar, ele, ali no seu áudio na internet, ele faz vários áudios. O tema é quem foi Osmar Rodrigues Costa, né? E num destes áudios, ele coloca a voz do pastor Osmar, e pastor Osmar diz ali que não é profeta, né? E ele manda o pessoal parar de chamar ele de profeta, né? E pastor Osmar já partiu, e eu comecei, quando eu escuto algo, eu começo a viajar dentro das escrituras, dentro da mensagem, né? Porque a gente tem a responsabilidade de trazer para o povo aquilo que é certo. Então aqui Jesus está falando de João, né? Veja que João fala de Jesus também, né? Mas aqui Jesus está falando dele. Que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Jesus falando dele. São Mateus 13, verso 57. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua terra. Quando estava sendo rejeitado pela própria família, pelo próprio povo, ele disse, né? Então, São Mateus capítulo 21, você sabe aquela pergunta que Jesus fez para os judeus, né? Os fariseus, sacerdotes, sobre João Batista, né? E se dissermos dos homens, ele perguntou se João, o que é que eles pensavam de João? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E pretendendo, 46, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, por quanto o tinham por profeta. Veja, o povo vai nos apedrejar. Se nós disser que esse trabalho dele é dos homens, porque o povo tem João como profeta. O povo é quem identifica. A igreja é quem identifica. Não é o profeta que fala de si mesmo. O irmão Branham nunca disse. Ele só perguntou: crê que eu sou profeta de Deus? E a pessoa dizia: eu creio. Então você está curado. Vá para a sua casa. Esse problema do coração não vai voltar mais. Você confessou, você creu. São João capítulo 1, verso 19. E esse é o testemunho de João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse: quem és tu? E se você escutar na internet ali, você vai ouvir o pastor Osmar falando. Inclusive, eu quero pedir que vocês baixem aquela mensagem novamente, Tempo de Juízes, né? Eu estou escutando ela o dia todo, Tempo de Juízes. Tem tanta pepita dentro desta mensagem, né? Então, vocês baixem, escute essa mensagem. Vocês estão me ouvindo através da internet, Tempo de Juízes. O pastor está falando com a voz meio embargada, ele recém tinha saído da Covid e tinha sofrido aquele baque também da traição daqueles ministros que saíram e depois lhe defamaram. Ele já é um homem, né? Já de idade, e ele carregando toda essa carga, a responsabilidade de profetizar outra vez, que estava sobre ele. Deus chamou, foi ele, não foi eu. Isso é uma das coisas que nós temos que saber. Deus chamou ele, não foi você. Ele não disse: se ele chamou você, então vai.
Se ele te chamou é porque você tem uma mensagem, você vai responder, aquele povo que vai atrás de você, eles vão confiando, se ele se perder, é um problema seu. Agora, se ele me chamou, então ele me deu uma mensagem. Então veja, o testemunho de João Batista, São João 1,19. Meus irmãos, nós temos que voltar à leitura da Bíblia, acostumar com a leitura da Bíblia. Ter a leitura da Bíblia em nossas casas, nas nossas vidas. Parece que eu sou até um pouco enjoado em casa de gostar de ler a Bíblia. Eu estava lá em Pai em Filho, e o irmão Marcelino, ele não larga a Bíblia. Naquele assalto eles furaram o olho dele, mas o outro ficou bom, ele está sempre lendo a Bíblia e tem uma boa leitura. Você olha para ele, parece que não, mas ele é Bíblia, é mensagem, é CD, é o tablet do Agapão, na voz do irmão Brana, está ouvindo. E a filha dele disse algo para mim, aí me fez lembrar da mensagem aquela em sua presença, daquela menina do interior que veio para a cidade, e o pai dela veio visitar ela, mas o pai dela só andava lendo a Bíblia, dando glória a Deus, aleluia. Minhas amigas vão vir aí para esse chá, elas são tudo crentes, mas são aqueles crentes tradicional, né? E o papai, tudo com ele é glória a Deus, é aleluia, é lendo a Bíblia, e quando ele começa a ler, ele começa a chorar. E assim a irmã estava me dizendo, do irmão Marcelino, né? Lendo a Bíblia, chorando, glorificando a Deus, sozinha ali, né? Fazia acho que mais de um ano que eu não ia ali, estava numa alegria. A irmã disse assim, olha, 6 meses de alegria, sua visita aqui, 6 meses. Aí eu contei essa história para ela da menina. Ela disse, pai, o que eu faço? Vou tirar a Bíblia dele. Seu pai, eu tenho um livro bonito aqui, cheio de figura. Só deixa a Bíblia aqui, aí o senhor sobe no sótão, porque vai vir só mulheres aí, é um chá da igreja que a gente vai ter. Aí o senhor vai vendo essas figuras lá em cima, lá, e ele começou a ver figura, e lendo. De repente, começou a vir uma poeira do gesso, parecia que ia quebrar tudo, esse homem começou a correr lá em cima, e ele desceu as escadas gritando. Ela disse, mas meu Deus, o que foi meu pai? Está louco? O quê? Disse, não, minha filha, encontrei aqui nesse livro de geografia que há lugar no mar que não tem fundo, e eu li na minha Bíblia que Deus colocou nossos pecados no mar do esquecimento. Aí eu vou ficar quieto? Aí eu contei a história para a filha do irmão Marcelino que estava ali. Eu disse, aconteceu essa história no dia do irmão Brana também. E esse é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse, quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhes, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Agora eu pergunto a vocês, era ele Elias? Era a terceira vez que o espírito de Elias se manifestava ou não? Em João, mas ele disse que não. Ele mentia? Também não. Um profeta não identifica a si mesmo. Você nunca ia tirar do irmão Brana isto. Você nunca ia tirar do pastor Osmar isto. Ninguém tirou de João Batista. Era João Batista profeta? Ele disse que não. Jesus disse que era mais do que profeta. Então você precisa conhecer melhor, meu irmão, a sua Bíblia. Conhecer melhor a mensagem do profeta. Antes de querer disfarçadamente colocar uma crítica na internet.
E você não adianta me chamar na internet, que eu não vou discutir com você, não. Eu só estou vindo aqui pregando e mostrando a palavra. E respondeu, não. És tu profeta? Não. Disseram-lhes, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele era a Escritura. Ele era Isaías 40. Ele era Malaquias 3. Quem era Brana? Malaquias 4. Lucas 17:30. São João 14:12. Quem era Brana? Apocalipse 10, 1-7. Quem era João? Apocalipse 10, 8-11. E mais nenhuma outra escritura. Ele se identificava ali. Quem é José Brana? Profeta. Irmão Brana falou. Irmão Brana disse, tu serás um profeta. Aonde está ele na Bíblia? Não, eu não acho na Bíblia. Eu acho um José na Bíblia, que irmão Brana admirava, e Deus disse, eu te darei um filho como ele. Aonde está ele na mensagem? Demonologia, na apresentação dele, e várias mensagens, como a mensagem à arca, a adoção. Ele se identifica dentro da mensagem, José Brana. João se identifica dentro da mensagem da Bíblia, porque João é apóstolo e profeta. Então vamos, mais um pouquinho aqui. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhes, e disseram-lhes, por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E João deixou que eles fossem. A noiva, ela tem percepção profética. Ela conhece o profeta. Eu estive com o povo dos Estados Unidos, na Igreja Pentecostal Unida, por muitos anos, né? Ali foi onde eu conheci o Evangelho. Conheci batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo que eu ouvi falar sobre o irmão Brana, pela Rádio Universo de Curitiba, eu estava fazendo seminário em 1974 no Rio de Janeiro, cursando teologia, onde me formei ali entre 74 e 75, e eu fazia perguntas para os americanos sobre o irmão Brana. E eles diziam, foi um grande homem de Deus, mas não era profeta. Você conversa com todos estes, eles dizem, foi um grande homem, mas não foi profeta. Por quê? Eles não são a noiva. O irmão Brana diz na mensagem a revelação de Jesus Cristo, ela tem percepção profética. Eles não tinham percepção profética, eles eram bebês pentecostais. Eles só queriam o irmão Brana quando estava curando. Mas quando o irmão Brana revelou os selos, quando o irmão Brana mexeu aonde Satanás mais odiava, que era Gênesis e Apocalipse, o irmão Brana disse, quando essa fita estiver em circulação, será um motivo para correr com 10 mil dos meus amigos, que eles vão dizer, irmão Brana quer ser um profeta diante de Deus. Você pensa que aquele povo que andava com o irmão Brana, eles criam que o irmão Brana era profeta? Não. Podia contar no dedo. Por isso o irmão Brana disse que ele estaria surpreso se tivesse 1 para o rapto naqueles dias. Agora, é a sua confissão que te salva. Foi a confissão de Pedro. Pedro fez a confissão certa. Os demais, uns disseram que Jesus era Jeremias, Elias, João Batista. Confissão errada. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro recebeu a revelação, porque ele fez a confissão certa. E São Paulo fala aos romanos, você é salvo pela sua confissão.
Por isso você vem, dá o primeiro passo, se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, confessando os seus pecados. E você vai vindo, confessando. Aí você confessa que a ceia é verdadeira, o batismo é verdadeiro, a unidade de Deus. Você confessa um profeta. Você vai indo de confissão em confissão. Pega a sua Bíblia e veja. Tem que confessar. É como pecado. Pecou, tem que confessar. Pecou contra a mulher, confesse para a sua esposa. Pecou contra o seu marido, confesse para ele. Você não pecou contra Deus. Você pecou contra o seu esposo. Chama ele e confessa. Senão você não entra. Aí sai o peso da consciência. Você traiu ele? Chama ele. Você traiu ela? Chama ela e confessa. Você se livra do peso do pecado, da consciência através da confissão. E Pedro confessou quem era Jesus. E por isso que o irmão Brana não viu na América, veja, hoje a América tem mais de 200 milhões, né, de eleitores, de americanos. Ele não encontrou 12. Nos dias de Noé, só 8 confessaram aquela mensagem. Nos dias de Ló, só 3 confessaram aquela mensagem. Quando Jesus veio, foi uma minoria. Talvez uma meia dúzia que confessou a mensagem. O mundo, foi só 3 no mundo todo. Os 3 magos que vieram confessar, reverenciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A confissão. Se você confessar algo errado, por tuas palavras serás justificado. Com licença, vou tirar, está um pouquinho de calor. E por tuas palavras serás condenado. São Mateus 12, verso 36 e 37. É a sua confissão. Se você confessa que essa mensagem é verdadeira, chega no fim do caminho, é a sua confissão. E você que confessa a doutrina das testemunhas de Jeová, você vai, é a sua confissão. Você se perde pela sua confissão. Você se salva pela sua confissão. Você confessa o adventismo. Você confessa a dualidade. Você confessa a ressurreição isolada. Há ainda tempo para você se arrepender e confessar a mensagem correta do dia, da hora. Lutero estava procurando alguém para confessar o que ele estava pregando. E ele pregou 95 teses na porta da igreja. A mensagem dele foi 95 teses. Protestou contra a igreja católica. Eu estava pensando hoje, eu posso trazer aqui, qualquer pregador, uma mensagem de Lutero, de Wesley, e ler aqui. E você pode ler em qualquer parte. Como os pregadores, eles lerem a mensagem de outros pregadores e o povo se alimenta. Mas não é o alimento da hora. Você pode até dizer amém, se você não está atualizado com a mensagem da hora. Você pode até dizer amém. Eu venho aqui e trago uma frase de Billy Graham, uma frase de Wesley. Você pode até dizer amém. Porque está tudo certo, mas era só para aquele dia. Não é para hoje. A confissão. São João 4. Estamos na Bíblia ainda, hein? Disse-lhes a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Quem é que viu? A samaritana. 44. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. São João 7, 52. Responderam eles e disseram-lhes: És tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Veja, eles estavam discutindo naqueles dias. Uns diziam que Jesus era profeta. O sacerdote dizia: não, nós já temos examinado, na Galileia nunca surgiu nenhum profeta.
São João 9, a cura daquele ceguinho. Verso 17, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu o que diz daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. E você, o que diz de Brana? Apocalipse 10, 1 a 7. Eu confesso que é profeta e foi Deus em uma carne. Foi o que o pastor Osmar pregou. Foi o que ele confessou, que Brana era Deus em carne. Que Brana era um novo nome, foi sua confissão. E eu repito a sua confissão. Agora, eu confesso que ele era profeta. A sua mensagem é profética. E eu vou provar para você aqui dentro da mensagem. O que é um profeta? Não é para você mofar e colocar ele no esquecimento. Não. Você vai até a morte, se você é eleito, confessando essa mensagem, confessando esse mensageiro. Nós confessávamos e a cada dia Brana, o profeta, o sétimo anjo. Mas depois nós vimos que era mais do que sétimo anjo. Nós vimos que era Deus em uma carne. Irmão Brana, falando de Billy Graham nunca falou dele. Billy Graham nunca disse, olha, aqueles anjos que visitaram Abraão, eu era um deles. Ororópete nunca disse, não tem nenhum registro. Olha, daqueles anjos que foram a Abraão, eu era um deles. Eu estava representando ali, por isso eu estou aqui hoje, não. O irmão Brana é que identificou. Irmão Brana identificou Billy Graham como um deles. Ororópete. Agora, ele mesmo não disse, ele disse, e o outro era Deus. Cabe a quem está de olhos abertos. É o ceguinho, e tu que diz? Quem é profeta? Ele abriu meus olhos. E nós o que viemos a dizer quem é Brana? Deus em uma carne. Leia a mensagem do desvelado de Deus. Escute a mensagem do desvelado de Deus. Só faltava ele dizer, sou eu. Gente, não tem mensagem tão clara como o desvelar de Deus. E as pessoas aqui no nosso Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, onde só tem eu de pastor da terceira puxada aqui, então todo mundo me conhece. Todos os pastores dizem, cuidado, é falso. Eles na mente ainda dizem, batiza no nome de William Brana. São seguidores do Osmar. Eu pensava que ia ter mais colegas aqui, mas não. Mas eu estou aqui com vocês para confessar essa mensagem. Confessar esse profeta de Apocalipse 10, 8 a 11. Enquanto você posta a voz do pastor dizendo, eu não sou, eu posto a mesma coisa aqui. A João Batista dizendo, eu não sou. Ó, Amós dizendo, olha, eu sou somente pastor de gado. E agricultor. Mas o Senhor me disse, deixa o rebanho e profetiza este povo. E veio Amós profetizando. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos falar um pouquinho aqui de discernimento de espírito, parágrafo 35. Tenha um pouco de paciência. Agora o Espírito de Deus operando em homens, faz os homens agirem como Deus. Quando o Espírito de Deus opera em homens, faz os homens agirem
como se eles fossem Deus. Olha, não foi à toa que Jesus tenha dito, não está escrito, sois deuses? E se chamaram deuses aquele a quem o Espírito de Deus veio, como podeis condenar-me? Então, quando eu sou o Filho de Deus, se pudessem ter visto o Espírito de Deus em Moisés, que aliás era Deus, o povo tropeçaram. Coré, Datã e Abirão, que a terra engoliu, não sabia que ele estava diante de Deus numa carne. Os Estados Unidos não sabia que eles estavam diante de Deus, escondido em uma carne brana. Stalin, quando leu aquela carta da cura, eu esqueço o nome do irmão que foi curado na campanha do irmão Brana, ele foi um grande político nos Estados Unidos, senador, falava 8 idiomas, era amigo de Stalin. E quando ele foi curado, 60 anos numa cadeira de roda, ele tinha caído do estábulo e ficado paralítico. E o doutor Roy Davis, conversando com ele, disse: vai até o culto do irmão Brana, Deus vai te levantar da cadeira de roda. Doutor Roy Davis reconheceu o dom no irmão Brana, o homem que batizou o irmão Brana. E quando ele chegou ali, Deus o levantou. E ele escreveu uma carta a Stalin, falando da sua cura, e disse: irmão Brana, eu quero a sua assinatura aqui. Oh, se Stalin soubesse que William Brana era o novo nome de Jesus Cristo. Você sabe quem era Stalin? Moisés era um Deus, José era um Deus, os profetas eram deuses. A Bíblia diz que eles eram deuses. Eles teriam se rendido completamente ao Espírito de Deus, pois estavam trabalhando para a glória de Deus. Aquele homenzinho pequeno, caçando lá nos Estados Unidos, era Deus de uma carne. O irmão Biscoe, Moed Biscoe disse, numa das suas pregações em João Pessoa, ele disse: caçando com ele, eu não sabia que ele estava o Filho do Homem. Nós com ele não sabíamos quem era ele. Hoje, vocês sabem, há pregações na internet, através de Osmar Rodrigues Costa, mostrando quem é William Brana. Quem estava em William Brana? Aí eu venho a perguntar: e vocês sabiam quem estava em Osmar Rodrigues Costa? O mesmo que estava em William Brana. Cuidado para vocês não tropeçarem, não blasfemarem, porque ele pregou até o último momento, dizendo que aqueles que blasfemaram, que saíram, eles nunca mais iriam voltar. Atravessaram a linha da misericórdia. Isso não é ameaça, não. Nós vivemos um tempo de juízes. É o tempo quando ele desceu com cabeleira branca. E que ele coloca um pé na terra e outro no mar e diz: o tempo acabou. A misericórdia passou para dentro da noiva, da esposa. Adoção. 4, mistério predestinado de sua vontade. 77. Ele é o Logos que saiu de Deus. Isto é verdade. Aquele era o Filho de Deus. Então ele fez o homem um pequeno Deus. Você não é qualquer coisa. Você que foi feito por Deus, ele fez Adão um pequeno Deus.
Os que saíram de Adão eram deuses. Por isso ele disse, Moisés era Deus, José era Deus, Elias era Deus, Eliseu era Deus. E você? O que é que você cria? Deus é criador. Você perverte a boa atmosfera? Semeia contenda? Ou você cria boas atmosferas? Ou você faz as pessoas se sentirem tão bem perto de você? Porque você transmite, mesmo sem falar. Às vezes nós queremos mostrar que nós cantamos, que nós pregamos, nós não sabemos fazer nada, meus irmãos. É melhor nós ficarmos quietos e mostrar Deus através de nossas vidas. E Deus disse, se eles os chamaram deuses, para quem veio a palavra de Deus, e Deus disse, assim ele mesmo, que eles são deuses. Ele disse a Moisés, eu te fiz um Deus, e fiz a Arão seu profeta. Amém? Eu sei que eu estou agindo como um velho religioso, mas não sou. Os seus olhos podem se abrir para verem essas coisas, correto? Seus olhos já se abriram para ver essas coisas? Quando nós estamos aqui dizendo a vocês, ouça essas fitas, ouça esse CD. Foi a mesma coisa que fez o irmão José Brano há muitos anos atrás, irmão Billy Paul. Leia as mensagens. Ouça aqui o papai, ouça o papai. Eles não tinham luz, que era Deus no seu pai. Hoje, nós estamos aqui menos de um ano da partida do pastor dizendo a vocês, aperte o play certo. Porque essa é a voz de Deus, porque ela está na esposa. Deus não trata com um grupo de pastores, meus irmãos. Escute a mensagem, tempo de juízes. Escute. Escute uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ele fez o homem Deus, um Deus em seu domínio. E o seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa. Ele tem o controle disto. Mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, 158. Outra mulher aí disse, minhas costas dói. Ai, minhas costas. Ela disse, eles não podem achar o que causou isto. Eu disse, a senhora crê que sou seu profeta? Ela disse, creio. Então está curada. A confissão para a cura, a confissão para o rapto. Você crê, hoje é muito fácil crer entre o povo da mensagem que o irmão Bruno é profeta. Esse povo são milhões no mundo. Só o Congo tem o maior número de irmãos da mensagem, está no Congo. Tanto no democrático quanto no socialista. E eles todos crerem que William Branham foi um profeta. Mas não prega que foi Deus em uma carne. Que foi Elohim em uma carne. Andando em dois pés. Criando esquilo, parando tempestade, ressuscitando peixinho já morto com as guerras de fora. E agora nós chegamos para o outro desafio. Você sabe qual é o outro desafio? É Apocalipse 10, 8 a 11. O profeta João, isso está na mensagem a brecha. João é apóstolo e profeta. Quando João dobrou o joelho diante do anjo para adorar, o anjo pegou e disse, levanta, adora a Deus. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. O que é que o anjo
Brana estava dizendo, que aquele anjo era Brana, era Elias, dizendo, João, tu é profeta como eu. Veja Apocalipse 22, meus irmãos, estou citando Bíblia. O profeta disse que aquele anjo era Elias, na quarta vez da sua manifestação. E ele dizendo a João, que representava o sangue de Cristo, representava a noiva, eu sou profeta como tu. Ele disse à mulher aqui, você crê que eu sou seu profeta? Ela disse, creio. Então vai. Romanos 10, verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ela fez a confissão para a sua cura. Quando a pessoa desce as águas, faz confissão dos seus pecados, mesmo que o batismo é um símbolo. É a sua confissão. Nós estamos aqui debaixo de uma confissão. Cremos nesta mensagem que João, o representante da esposa, pregou. Alguém diz, mas eu creio no irmão Brana. Mas o irmão Brana nós ouvimos por muitos anos e não entendemos. Deixamos o Cordeiro no trono todo desde 1965. 40 anos depois, a esposa tinha profeta. Aí ela foi esclarecida que o Cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que ele tinha subido com um novo nome, que BRANHM é perfeito e perfeição, meus irmãos. Aí apareceu a esposa para dizer, eu creio. Você confessa para a salvação com a sua boca. Isso nos dá vontade de pular, gritar, saltar, porque a Escritura diz, verso 11 do capítulo 10, todo aquele que nele crê não será confundido. O povo começa a botar na internet. Uma meninada de calça curta começa a botar na internet os seus pensamentos, e que isso, tentando provar que eles estão certos, o outro está errado, o outro provando que ele está certo, o outro está errado. É a sua confissão. Você não vai convencer ninguém. Você não vai salvar ninguém. E aí, murchou tudo. Parou, cadê as postagens? Não brinque com fogo. Moisés disse, olha, um animal que tocar nesse monte aqui morre. Era fogo que saltava, era trovões. E o povo disseram, fala Moisés, não queremos ouvir Deus, não. Nós vamos morrer. E Deus passou a falar através de profetas. Lá no deserto. Lá nas eras. Paulo, Brana. E a noiva, ela é profeta. João é profeta. É a confissão. Você vai dizer, foi um homem de Deus. Você está igual aos americanos. É um pastor, você está igual aos americanos. Um evangelista, você está igual à igreja americana. Amós disse, eu não sou profeta. Mas quando ele foi colocado no cano da Bíblia,
foi colocado como profeta Amós, profeta Jonas, profeta Obadias, profeta Malaquias. Deus é que reconhece. Mensagem Por que a Pequena Belém? Nossa hora está indo, mas isso aqui é muito bom. 156. Eu nunca disse isso. Eu não falei, eu não sou profeta. Ele disse, eu não sou profeta. Brana disse, eu não sou profeta. Eu digo, Brana é profeta. Ah, pastor, mas você está contra o que o irmão Brana está dizendo. O irmão Brana mesmo está dizendo que ele não é profeta. Eu vi irmãos postando na internet, olha, está vendo aqui o pastor, ele mesmo dizendo que ele não é João. E eu digo que ele é João. Ele está dizendo que não é profeta, eu digo que ele é profeta. Quem tem que ver é eu. A salvação e a revelação é individual. Agora, se você vê ele evangelista, pastor, isso é um problema seu. Quando eu criei no irmão Brana, eu criei e confessei como Malaquias 4, restaurador. Lucas 17:30, filho do homem. Apocalipse 10, 1-7, sétimo anjo, profeta do século 20, revelador, vidente. É minha confissão. E João? Jesus falando de João Batista, ele diz, mais do que profeta. Agora, o ministério de João, aqui no Brasil, foi mais do que profeta. Porque ele explica. Ele rasga o véu. Foi um homem pequeno, mas valente. Ele disse, ele subiu com o novo nome, desceu com o novo nome. O novo nome é Bran. B-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição. Pregou isso até o dia da sua morte. Nós continuamos a mesma coisa. Não voltar atrás para a campanha de cura, campanha de milagre. Ver quem tem mais membro do que o outro. Para com essa meninice. Coisa de criança. Nós estamos aqui hoje encarando Satanás, olho no olho. Temos aqui uma espada na mão, não é nem funda como Davi, é espada. A palavra de Deus para enfrentar Satanás com a sua astúcia, corrompendo a fé dos corações das pessoas. Vamos lá um pouquinho. Ele disse, irmão Brana disse, eu não sou profeta, sou apenas um servo de Deus aqui tentando falar-lhes a verdade. Isso é tudo. Deixe-me dizer-lhes a verdade, isso é tudo. Deixe-me dizer-lhes a palavra de Deus, representa isto. Ele disse das filhas de Sião, eventos modernos que são esclarecidos pela profecia. Isso aqui é muito tremendo. Eu gostaria que vocês captassem isso. Lesse essa mensagem depois, de 6 de dezembro de 1965, 12 dias antes, aliás, 18 dias antes dele partir desse mundo, 12 dias antes do acidente, ele pregou essa mensagem. Observe-o, ele se refere diretamente à palavra de Deus. Jesus falando com os discípulos no caminho de Emaús. O irmão Brana usou a escritura de São Lucas 24. Observe-o, ele se refere diretamente à palavra de Deus. Ele nunca veio e lhes disse claramente, não, vós não me conheceis? Eu sou o Messias que ressuscitou? Ele nunca falou isso. O irmão Brana está falando aqui, não, olha, eu sou o Messias que ressuscitou. Ele começou a caminhar com eles ali. Você sabe quem eu sou? O Messias. Não, ele não falou isso. Ele nunca disse isso, veja, ele somente lhes deu a Escritura.
Irmão Brana só deu a Escritura. Malaquias 4, 1 a 6. Lucas 17, 30. São João 14, 12. E outras escrituras. Apocalipse 10, 1 a 7. Nunca falou do 8 a 11. Nunca leu eles. Nunca pregou eles. Fez referência do livrinho. Mas quando chega nos selos, ele não mexe. Ele nunca disse isso. Ele somente lhes deu a Escritura. Nesses 24 anos, ele somente nos deu a Escritura. Apocalipse 10, 8 a 11. Até vocês, que hoje não crê mais, vocês colocaram na sua igreja. Eu até entrava ali, olhava. Eu também não entendia nada. Mas a foto do pastor Osmar, embaixo escrita Apocalipse 10, 8 a 11. Eu não entendia. A foto do irmão Brana, Apocalipse 10, 1 a 7. Esse aí eu entendia. Isso era bem claro para mim. Eu estava na primeira e segunda etapa, aquilo ali era tão claro. Mas quando chegava naquele tabernáculo ali, e estava a foto do pastor Osmar, e Apocalipse 10, 8 a 11, eu não entendia. Mas não passou muito tempo, já tiraram a foto dali, já não creram mais. Mais tarde, Deus foi abrindo meus olhos. Eu comecei a ver. Eu comecei a ouvir. E comecei a identificá-lo na Escritura. Eu não precisei escrever aqui e colocar sua foto sem eu crer. É a mesma coisa eu passar uma mensagem do pastor Osmar para vocês e eu nunca escutei. Eu tenho que passar para vocês o que eu já escutei, comi. Se a fruta é boa, a carne é boa. Ele nunca disse isso. Veja, ele somente lhes deu a Escritura. Como João fez e os demais, está vendo? Eles mesmos têm de identificar isso. Olha, é você que tem que identificar. Sou eu. Você, através da internet, que tem que identificar ele. Você identificou Brana? Identifica João agora. Se você acha que é José Brana, siga ele. Se você acha que é Cacô Felipe, siga ele. Se você acha que é William Souto Santiago, siga ele. Eles também afirmam que é Apocalipse 10, 8 a 11. Se você acha que é Osmar Rodrigues Costa, ouça as suas pregações. Aperte o play. Bichinho sujo esse diabo, né? Primeira coisa que ele bateu foi... Ele já pegou uma frasezinha, um parágrafozinho isolado, para o povo não ouvir, não apertar o play. Mas é sujo esse bicho, né? Mas ele é escravo. Nunca foi filho, é escravo. Ele não nos redimiu e tinha direito. Tinha direito. Tem mais poder, ele tem muito poder sobre você. Você tem que correr ao hospital, correr atrás de filho, de filha, porque ele tem poder nos seus corpos. Te coloca dor de cabeça, problema de pâncreas, problema de fígado, problema de coração, problema de Alzheimer, porque ele tem poder sobre o seu corpo. Ele não tem poder sobre sua alma. Cristo já te redimiu, ele já tem um corpo novo para você, minha irmã. Onde essas dores, essas doenças não terão nenhum poder. Mas ele é sujo. Ele vai através daquela irmã de cabelo comprido e tenta semear uma discórdia, semear um joio, né? Como cantava o Jair, vai de sapatinho de algodão. Você tem que cuidar com ele. Hoje ele está dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Hoje ele está dentro.
Talvez naquelas irmãzinhas mais santificadas, naqueles irmãozinhos mais santificados é que ele entra. Porque ele sempre foi religioso. Satanás sempre foi religioso. Se cuide com ele. Vamos seguindo aqui. Eles mesmos têm de identificar isso. Eles têm de julgar por si mesmos. Agora, não durmam. Julgue por si mesmo. Julgue esse play por você mesmo. Identifique ele. Identifique o profeta, o mensageiro de Apocalipse 10, 8 a 11. É tempo de identificar e confessar. O problema é confessar. O problema dessa mulher é confessar. O problema deste homem é confessar. E o que a polícia faz? Fura as unhas. Leva naquela piscina de afogamento. E eles não falam. Tem uns que falam, entrega a todo mundo. Tem outros que não. Agora, quando o evangelho vem, foi o que disse Garrastazu Médici, o saudoso Garrastazu Médici, quando David Wixon estava trazendo uma pregação aqui no Brasil, pregava para os viciados, drogados, moradores de rua de Nova York, no Brooklyn. Ele disse: nós fazemos todo tipo de tortura e eles não confessam. E aqui, nesse estádio, nesse ginásio, eles vêm confessando seus pecados. O poder do evangelho, o poder da palavra. E o poder dessa mensagem, que eu estou aqui confessando. Brana confessou Jesus Cristo. Ele não teve medo. Ele disse: vou perder com 10 mil dos meus amigos. Eles vão dizer: irmão Brana quer ser profeta. Ele nunca disse. É você que tem que identificar. Osmar nunca disse, é você que tem que identificar. Não importa que grupo você vai correr. A gente fica preocupado. Porque Deus tem nos dado luz para poder ver isto. A gente quer que você veja, que você não erre a porta. E a maneira hoje de entrar nesse rapto é confessando a mensagem da hora. E o mensageiro da hora. E foi perguntado ao ceguinho: vem cá, e tu que diz? Hein? O que você diz? É falso, é outro Balaão. Não, é profeta. Ele me abriu os olhos, é profeta. Hoje é fácil confessar Brana como profeta. Até os pentecostais hoje eles estão se intitulando profetas. É fácil hoje. Você vai no lugar, profeta Brana. E o profeta João? Você já confessou ele? Vamos ler aqui? 270 nécios, ó Jesus falando com eles no caminho de Emaús, tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram que tinha de acontecer. Que repreensão para aqueles que alegavam conhecê-lo, está vendo? Oh, nécios! Note como ele se aproximou do tema. Ele nunca veio, como eu disse há alguns minutos, e disse claramente bem: não sabeis que eu sou o vosso Messias para essa era? Não sabeis que eu sou ele? O verdadeiro servo de Deus nunca se identifica dessa maneira. Jesus nunca disse: olha, é eu aqui, ó, eu ressuscitei. Não. Ele abençoou o pão e desapareceu. E disseram: olha, era o Senhor. Não ardiam nossos corações quando ele nos expunha as Escrituras pelo caminho? A Escritura identifica quem ele é, claro. Ele o fará. Mas chamou a atenção deles para o que os profetas tinham dito.
para esperar na era do Messias, está vendo? Responde, nécios e tardo de coração. Nécios e tardo de coração. Para não crer que tudo que os profetas disseram acerca do Messias devia acontecer. Ele, como João, deixou que a palavra da Bíblia o identificasse. O que ele era para eles. Isso devia ter sido claro bastante. Se a palavra o tinha identificado, isso devia estar claro. Quem era a promessa que estavam contemplando? Ele sabia que ele tinha. Alguém tinha de entrar em cena naquela ocasião. Eles tinham que ver quem era ele. Aqueles discípulos. Veja que Natanael logo viu. Veio Pedro, a mulher do poço. É você que vê e confessa. Deus te abençoe.